O Eric, você falou em estourar o teto, teve uma outra questão essa semana que me chamou muita atenção quando eu li, né, que foi a questão da proposta do próprio relator aí do orçamento, o deputado Hugo Leal, de tentar, né, definir aí a cada 4 anos uma nova PEC para avaliar aí o teto de gastos, né? E, enfim, na hora que ele trouxe, eu li sobre este assunto, né? Nem sei exatamente se isso precisa ser aprovado, passado, preciso entender um pouco mais, até gostaria que você explicasse essa parte aí desse quebra-cabeça para a gente entender melhor, se foi só uma sugestão ou não. Mas a pergunta que eu fiquei fazendo é o seguinte, né? Se isso acontecer a cada 4 anos, será que vamos viver momentos como esse da PEC que nós vivemos agora, de tanta volatilidade? Será que o investidor estrangeiro vai ficar olhando para a gente com um tal de uma insegurança, né? Vão romper tetos de gasto? Não. Porque aí criam jabutis, né? Na verdade, a PEC começou para tentar resolver um problema do auxílio emergencial. Era 30 bilhões. Passamos, criamos muitos outros, né? Esse guarda-chuva se abriu e várias outras despesas foram colocadas. Aí entra reajuste, entra mais não sei o quê, aí entra o fundão. Como que o investidor estrangeiro olha para o Brasil diante de tudo isso? Vamos passar por isso a cada 4 anos? Esse é um ponto muito importante que você traz, Paula, porque lembrando, para quem está nos acompanhando, que o teto foi criado ali em 2017, logo depois que o Michel Temer assumiu, foi o primeiro sinal que o Michel Temer para o mercado financeiro de que os gastos públicos, as despesas públicas iam ter um limite. Inicialmente, Paulo, estava previsto para esse teto durar 10 anos. Esse teto iria até 2026. Só que os cálculos que foram feitos em 2017, depois a turma no meio do caminho viu que esse teto ficou muito baixo, ficou um teto que estava achatando ali outros investimentos, outros distribuição de recursos. Chegou-se agora. E aí, nesse processo, sempre se falou em mudar o teto. E essa mudança de teto sempre criou bastante ruído dentro do mercado financeiro, mas dentro do mundo político, isso já tem sendo gestado já há algum tempo, tá? Já há esse movimento aqui, já é um caldo de cultura que a gente chama dentro do Congresso para mudar isso, para ampliar esses gastos. Chegamos agora nesse ano, 2021, e a gente teve essa alteração, que é um puxadinho no teto. Quando o relator coloca essa questão de 4 em 4 anos, a gente vai, então, rever o teto, o que significa? Significa que o próximo mandatário, o próximo presidente, vai ter liberdade para mexer nessa questão do teto, porque é justamente essa questão do teto que limita ali os gastos de despesas de um presidente, de um governo. Então, a ideia é essa, a ideia é acabar com essa regra, ao invés de ser 10 anos, como foi colocado inicialmente, colocar de 4 em 4 anos, que isso coincide, então, com o mandato de um presidente. Ao fim e ao cabo, Paulo, a regra do teto está sendo escanteada, a regra do teto está sendo completamente desfigurada. O cenário de hoje já abre esse precedente para novas mudanças, já cria, então, aquela falta de previsibilidade para o investidor. E com relação à questão pontual que você falou, mas como é que funcionaria a mudança do teto de 4 em 4 anos? Teria que ser aprovada também uma PEC, uma emenda constitucional, mudando a atual regra, e isso, então, passaria a valer. Passaria, então, inicialmente pelo Congresso, para depois, de fato, valer de 4 em 4 anos. Então, mas há esse movimento, há esse apetite dentro do Congresso para justamente alterar aí o limite de despesas do governo. E quando a gente vê isso, Paulo, o teto sempre veio na ideia de trazer previsibilidade de gasto. Tirando o teto, ou toda vez fazendo um puxadinho nesse teto, abrindo espaço para isso, o investidor com certeza vai ficar sempre apreensivo, porque acaba sendo um teto que não está servindo para muita coisa, né?